China, língua oficial, mandarim. Portugal, língua oficial, português. Separados por mais de 9.000 quilómetros, estes dois países estão agora mais próximos graças ao Practice Portuguese. Olá, Rui! Olá, Joel! Olá, Clarinha! Bem-vindos à nossa aula! Muito prazer! Chamo-me Irina e sou professora de português desta turma do segundo ano. Estamos no sul de Portugal, no Baixo Alentejo, na Zambujeira do Mar. Viemos passar uns dias aqui para relaxar e para recarregar as nossas energias. E estamos a fazer este vídeo para respondermos a umas perguntas que nos foram enviadas por uns alunos na China, alunos de português europeu. E vamos fazer-lhes algumas perguntas também para os conhecer melhor e para percebermos quais são os desafios na aprendizagem do português europeu por alguém cuja língua nativa é o mandarim. Então vamos começar? Vamos primeiro responder às perguntas que eles nos fizeram. O grupo 1, constituído pela Vitória, Francisca, Gabriela, Eduarda, Filipa e Natasha, perguntaram ao Joel quanto tempo levou para aprender o mais básico da língua portuguesa e conseguir ter um diálogo? Eu acho que provavelmente demorei um ano. Um ano para aprender o básico, ou seja, para conseguir ter um diálogo. Sim. Sim? Sim, primeiro eu estudei 6 meses sozinho, dos níveis A1 e A2, e depois estudei numa faculdade o nível B1. E acho que depois disso eu já conseguia fazer algumas conversas em Lisboa, sem ficar muito atrapalhado. A aprendizagem de língua portuguesa tornou o seu dia a dia mais fácil. Por quê? Sim, de certeza que tornou a minha vida mais fácil. Depois daquele primeiro ano, a minha vida ficou muito mais fácil porque já conseguia ir às compras e fazer perguntas e entender o que as pessoas me diziam. Sentias-te mais adaptado e sentias que o dia-a-dia era mais fácil nos serviços, falar com pessoas? Sim, ou às vezes falar ao telefone. Sentes que ter aprendido a língua fez a diferença entre estares em Portugal como um turista ou estar em Portugal como um cidadão, como alguém que mora De cá? certeza, sim. Por que estão a aprender português? Quero aprender mais uma língua estrangeira na universidade e hoje em dia o português é a terceira europeia mais falado no planeta. A meu ver, o português é uma das poucas línguas potencialmente universais do século XXI. Nos últimos anos, a China tem uma boa relação com os países de língua portuguesa. A cooperação comercial entre o Brasil e a China aumenta, por isso temos mais oportunidades de trabalho. Já visitaram ou planeiam visitar Portugal no futuro? Ainda não visitei Portugal, mas planearei visitar e aprender português em Portugal quando a pandemia melhorar. É tudo. Obrigada. Obrigada! O grupo 2, constituído pela Anitta, Inês, Catalina, Helena. perguntaram Qual foi a palavra mais difícil e mais estranha que aprendeu? Existe uma palavra que ainda hoje tem dificuldade de dizer. boa pergunta. Obrigada! Ok, eu acho que uma palavra difícil, que parece simples, mas para mim é sempre difícil, é álcool. 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 Porque em inglês leva um H, que não existe na versão portuguesa, e é difícil de pronunciar. Tem 2 O's, não é? Sim. O segundo tem o acento. É um pouco estranho ter aqueles 2 O's com sons diferentes, sem uma consoante entre elas. Ah, ok. E não, parece uma palavra que vem do latim. Álcool. Pois. E o outro, que é muito parecido em inglês,
é dinossauro. Diz bem? Dinossauro. Dinossauro. Porque normalmente, quando um O não é a penúltima sílaba, fechamos o O. Mas neste caso, o O fica mais aberto. Devia ser dinossauro, mas é dinossauro. É como nós dizermos obrigado e corretamente deveria ser obrigado. Obrigado. Mas nós dizemos obrigado. Não, vocês dizem obrigado. Obrigado. Mas eu acho que outra palavra difícil para ti é uma que tu acabaste de dizer. Qual? Syllable. Sílaba. 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 Pois. Aparentemente ainda não acertei. Apanhado. Obrigado pela pergunta. Queremos saber qual é a vossa palavra portuguesa preferida. A minha palavra preferida é maravilhoso. Ela é um adjetivo e uma palavra que pode ser usada na qualquer situação boa. A minha palavra preferida é saudade. Esta palavra tem origem de história dos descobrimentos e naquela época muitos soldados saíram de casa para descobrir o mar e as famílias delas tiveram saudades delas. Obrigada! O grupo 3, constituído pelo Tomás, Favela. Madalena, Beatriz, Isabel. perguntaram: No momento da aprendizagem da língua portuguesa, às vezes, quando se exprime na sua língua materna, utiliza palavras portuguesas sem se aperceber. Dê um exemplo, por favor. Bem, normalmente quando eu faço isso, eu percebo, eu reparo e tenho que apanhar-me antes de deixar as palavras saírem da boca. Por exemplo, às vezes quando estou a falar com a minha mãe, eu quero dizer uma palavra tipo pois, ou pois é, mas tenho que apanhar-me porque a minha mãe não ia perceber. Pois. Nós, em Portugal, dizemos muito pois. Então, mesmo numa conversa de inglês, às vezes eu quero inserir aquelas palavras que eu costumo inserir em português. Pois é. Pois é. E outro exemplo é que muitas vezes numa conversa em inglês, agora eu uso palavras inglesas que não ia usar antigamente, antes de falar português. Se calhar palavras mais formais, um pouco menos comuns. Ou até posso usar expressões ou construções de frases mais estranhas. Por exemplo, I am with a fever, em vez de I have a fever. Ou I have hunger, em vez de I'm hungry. Às vezes eu... Então tu usas a construção portuguesa Sim. com palavras em inglês que um inglês percebe, mas pensa, que estranho essa construção. Ou até às vezes eu falo contigo em inglês, Sim. mas a palavra portuguesa vem mais rapidamente à minha cabeça, então, especialmente quando estou mais preguiçoso, às vezes eu insiro aquela palavra portuguesa. E obviamente também faço o contrário. Quando falo em português, posso também inserir palavras inglesas. Para quem fala mandarim, quais são alguns sons que são mais difíceis de reproduzir? Por exemplo, um som que era sempre mais difícil para mim era o lh, o LH, lh, e os sons nasais. Falámos línguas muito diferentes e acho que seria interessante. Sim. Quais os sons mais difíceis e porquê? Ao aprender português, os chineses nunca conseguem distinguir algumas consoantes surdas e consoantes sonoras. Os hábitos de pronúncia das línguas diferentes vão influenciar a memória de músculo da boca. vamos usar que e g como exemplo. Este lado é consoante extremamente sonora. Este lado é consoante extremamente surda. É uma mudança gradual de sonora para surda. Isto é o gradual chinês como uma consoante sonora. Isto é o gradual chinês como uma consoante surda. Elas ficam nesta posição. Aqui é a linha divisória entre consoante sonora e surda em mandarim.
e o que e g portuguesa estão nesta posição. Aqui é a linha divisória entre consoante sonora e surda em português. Podemos ver que a linha divisória entre consoante sonora e surda em português é deslocada para a direita em comparação com o mandarim. Em virtude desta razão, os estudantes chineses não podem distinguir algumas consoantes. Obrigada. Obrigado. Oi, Julia. Sim? Que pronúncia é mais difícil para ti? Som R é mais difícil, porque esta pronúncia não existe em chinês, não falamos habitualmente. Assim, em português, as palavras com R têm significados diferentes, como carro e caro. São muito interessantes. É verdade, não temos contato com os estrangeiros que falam esta pronúncia. Para além das professoras, acho que é mais importante que estudemos no estrangeiro, especialmente em Portugal. Eu acordei. É necessário que falemos e pratifiquemos mais. Obrigada. Obrigada. Para mim, os sons nasais na língua portuguesa são mais difíceis de reproduzir, porque o som nasal na China não é tão forte como o português. Eu acho que o som N em português é difícil de pronunciar. Em mandarim, as pronúncias semelhantes às nha e nye são nha e nye. Em mandarim, raramente usamos o nariz para pronunciar o N, o que é não semelhante ao português. Então, para mim, é mais difícil ler as palavras como conhecer e amanhã que tem o som N. Vamos estudar português com seriedade. Obrigada. Bem-vindo à China! Obrigada! O grupo 4 Boa tarde! perguntaram: Antes de falar o português, pensa em inglês? Se sim, por quê? Acho que no início isso acontecia muito mais do que agora. Agora é muito mais raro. Normalmente as palavras e expressões que usamos no dia a dia vêm mais rapidamente à cabeça em português, então não tenho que pensar em inglês. Mas mesmo agora, depois de vários anos a falar português, ainda penso em inglês quando é uma coisa que não costumo dizer, ou quando é uma ideia que ainda não expressei em português. Quando é uma coisa nova e não tens muita experiência. Yeah. Ou se não tenho a palavra em português, ou se não consigo pensar numa expressão, às vezes eu tento traduzir a expressão em inglês e muitas vezes funciona, porque vocês usam muitas expressões que são traduzidas do inglês. Mas eu sinto que estás muito melhor a pensar em português. Ou seja, no início eu sentia que tu traduzias coisas do inglês, mas agora quando tu falas, eu vejo que tu já pensas em português. Sim. E já sonhaste em português? Eu acho que sim. Dizem que quando estamos a aprender uma língua nova, às vezes sonhamos ou melhor, que um sinal que já somos fluentes numa língua é sonhar nessa língua. Ou às vezes quando estou a falar comigo próprio, na minha cabeça, eu falo em português. Especialmente se naquele dia eu já conversei mais em português do que em inglês. Tu falas contigo em português? Sim. Isso é engraçado. Sim, ou uma mistura, tipo, ai, fogo, ou aquelas expressões que saem facilmente da boca, saem facilmente na minha cabeça também. Aquele homem, how could he do that? Que confusão. What the confusion. Yeah, what confusion. Obrigado pela pergunta. Obrigada! Já perguntámos sobre os sons mais difíceis, mas agora queremos saber qual é mais difícil, o vocabulário de português ou a gramática? E porquê? Boa tarde, sou a Isabel. Para mim, o verbo é mais difícil, porque na China não temos conjugação, mas em Portugal, eu sou, ela é e elas são.
Na China, tudo é igual. Sou a Carolina. Para mim, a gramática é mais difícil. Há muitos tempos de verbo e modos de verbo. Obrigada. Sou o Martin. Para mim é muito difícil aprender português, porque preciso memorizar muito vocabulário e a gramática do português é muito complexa. Olá, sou a Sara. No processo de aprender o português, encontramos algumas diferenças entre o português e o mandarim. A forma de escrever do português é mais diferente do mandarim. Por exemplo, os artigos portugueses têm as frases longas. Sou Leonor. A ordem da língua portuguesa é mais diferente do mandarim. Na portuguesa, o adjetivo sempre é posto após o substantivo. No entanto, no mandarim, o substantivo é posto habitualmente antes do adjetivo. Quer dizer, as ordens das palavras são diferentes entre português e mandarim. Obrigada. No mandarim, os verbos não têm conjugações. Por exemplo, no mandarim, eu sou, 我是, tu és, 你是, ela é, 他是. Os verbos não precisam de ser alterados, mas em português, as pessoas diferentes têm conjugações diferentes. É tudo. Obrigada! Vamos à última pergunta. Vem do grupo 5. Bom dia, sou o Pedro. Sou a Margarida. Sou Sofia. Sou a Joana. Sou a Sandra. Sou a Raquel. E eles perguntam: Já teve caso curioso a falar em português? Por exemplo, queria a emenda e pediu a conta. Certeza. Essa é boa. Por acaso, isso aconteceu hoje. Eu estava a falar com a tua mãe, porque os teus pais também estão aqui connosco durante estas férias. E eu perguntei-lhe, porque ela estava a sentir algumas alergias ao pólen que temos aqui, e eu perguntei-lhe se ela tinha muita comissão. Comissão. Mas, e para nós, comissão é um dinheiro que se ganha. Sim, commission. Commission. Eu queria dizer comichão. Comichão. Mas comissão foi o que saiu da minha boca. E a minha mãe perguntou: se eu tenho muita comissão? Mas eu não trabalho. Eu sou reformada. E mais? Com o push e pull nas portas. Acho que já estou aqui 8 anos, 9 anos. 9. Todas as vezes quando eu vejo a placa ou a indicação numa porta que diz puxar, ainda hoje tenho que pensar 2 vezes. Puxar. Não. Pull. Puxar é pull. Pull. Empurrar, push. Sim. É só o push que te causa confusão. Sim, é só o puxar que me causa confusão. E outra coisa é o formal e informal. É fácil aprendermos as regras básicas, que formal é para pessoas de mais idade ou de mais senioridade, mas há muitos pormenores ou subtleties. Subtilezas. Nuances. Por exemplo, o outro dia eu estava a falar com a nossa vizinha do nosso escritório. Que tem um escritório de contabilidade. Sim, e ela deve ser da nossa idade, mais ou menos. Como falámos muitas vezes, eu comecei a falar com ela naturalmente em informal, a usar o tu. Que faz sentido. Mas depois eu percebi que ela queria ficar naquela onda mais formal. Que também faz sentido. Sim. Porque não falamos muitas vezes, mas não nos conhecemos bem e não falamos nunca sem ser naquele ambiente de trabalho. Sim. Por isso eu percebo que ela se calhar quisesse manter uma barreira. Mas eu percebi rapidamente que aquela relação é para ficar formal. Uma forma de tornar a coisa menos formal é não usar senhor, nem senhora, nem você. É, por exemplo, utilizar o nome da pessoa. O Joel gosta de praia. Isso é a versão formal, menos formal, mas ainda não é o tu. Então, às vezes eu tento construir a frase de uma forma que consiga não usar nem uma coisa nem a outra.
Em vez de dizer, achas que devíamos falar com aquela pessoa, posso dizer, será uma boa ideia falar com aquela pessoa? Boa. Ou, se eu falasse com aquela pessoa. Andas à volta e encontras uma solução para não ter que falar diretamente com a pessoa e usar um discurso mais indireto. É uma boa tática. Sim. Então, o mandarim é uma língua que assenta em caracteres desenhados. Então, nós queríamos saber como é que vocês escrevem mensagens ou textos no telemóvel e no computador. Porque nós usamos as letras para fazer as palavras e as palavras para fazer as frases. Mas no mandarim, como é que funciona? Se calhar podem mostrar-nos. Sim, se quiserem, mostrem-nos. Quando queria digitar bem-vindo à China, posso fazer isso. 欢迎来到中国. Há duas formas de teclado de pinyin. Uma é 9 chaves, uma é 26 chaves. As pessoas diferentes têm diferentes preferências. Por exemplo, gosto de 9 chaves e vou apresentar como escrever com 9 chaves. Bem-vindo à China. 欢迎来到中国. Vou escrever Bem-vindo à China em chinês. Olha quem vem aí. É a Clarinha. Olá, China! Olá, China! Heidi!